revelações do futebol alemão. Tem também alguns jogadores brasileiros bem importantes, como o Renier, o Matheus Cunha, o Paulinho, ex-jogador do Vasco da Gama. Todos esses atletas estão lá na Bundesliga e você acompanha a Bundesliga no OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular. Bora começar o vídeo falando sobre a Globo, que tem colecionado péssimas notícias nos últimos dias. Perda da Libertadores da América, atraso no pagamento da parcela referente à Copa do Mundo de 2022, mas enfim, temos uma boa notícia, informação divulgada pelo Gabriel Wacker, de que a Globo recuperou mais ou menos 100 mil assinantes no pay-per-view no Premiere entre os meses de agosto e setembro. A retomada do Campeonato Brasileiro foi o grande responsável pela recuperação desses 100 mil. Vale a lembrança de que a Globo perdeu cerca de 400 a 500 mil assinantes durante a pandemia do coronavírus, além da falta de partidas exibidas no pay-per-view. Teve também a crise financeira que abalou uma série de casas, muita gente desempregada, enfim, tudo que vocês já sabem. Como é que a Globo recuperou esses 100 mil assinantes? Fazendo uma campanha muito forte de adesão, baixando os preços do pay-per-view. Hoje é possível pagar R$ 79,90 por mês para ter acesso a todo o pacote da série A e B no pay-per-view, e também por isso a Globo conseguiu essa recuperação de 100 mil assinantes. A meta até dezembro é recuperar 200 mil, ou seja, esses 100 mil representaram uma boa notícia para a Globo, mas também para os clubes. Afinal de contas, os times da série A do Campeonato Brasileiro vão ter a rentabilização em cima do pay-per-view de acordo com o faturamento da Globo. Quanto mais a emissora faturar com o pay-per-view, maior vai ser a grana dividida pelos clubes. Vale a lembrança de que essa divisão vai atender a um número divulgado ou fechado na temporada passada. Cheguei a te explicar com detalhes num vídeo, mas vou fazer um resumo agora. No ano passado, a Globo fez uma campanha de conscientização para que todos os assinantes divulgassem e informassem a Globo o time que torciam. E foi baseado nesse levantamento que se deu a divisão do percentual, ou seja, da receita faturada com o pay-per-view nesse ano. O Flamengo foi aquele que mais teve assinantes informando serem torcedores rubro-negros, por isso vai ficar com a maior fatia. Se você não assistiu, vou deixar o link por aqui. Bora te explicar agora o que é fato e o que é fake envolvendo notícias de Atlético Mineiro e Corinthians, começando com a história de que o Rubens Menin, o dono da construtora MRV, teria ficado muito bravo com os dirigentes do Atlético por conta da contratação do Thiago Neves, e que por isso o Menin cogitaria até a possibilidade de não investir mais dinheiro no clube, algo bem preocupante para o torcedor do Galo, que se acostumou com altíssimos recursos. Foram mais de 100 milhões de reais investidos, boa parte dessa grana com a ajuda do empresário. Conversei com o Lázaro Cândido, que é o vice-presidente do Atlético, um cara dos mais confiáveis do Galo, e ele disse que não existe a menor possibilidade disso ser verdade, de o Menin ter ficado bravo com a tentativa de contratação do Atlético. Isso partiu, é bom que se diga, do técnico Jorge Sampaoli. Foi ele quem conversou com Alexandre Matos e com Sérgio Sete Câmara e insistiu na contratação do Thiago Neves. O presidente e o diretor executivo de futebol do Galo afirmaram ao Sampaoli que essa contratação não daria certo, que teria problemas, porque o Thiago Neves, enquanto jogou no Cruzeiro, cansou de provocar, de xingar, de falar as coisas mais horríveis possíveis do Atlético Mineiro. Sampaoli insistiu, cobrou, chegou a ameaçar mais uma vez entregar o cargo caso não atendessem ao pedido dele. Então o Sérgio Sete Câmara e o Alexandre Matos decidiram por fazer a contratação. O fim todo mundo já sabe, a torcida rejeitou o nome do Thiago Neves e o Galo precisou voltar atrás. Inclusive essa história pode terminar nos tribunais. Nos últimos dias o Thiago Neves enviou uma notificação extrajudicial ao Atlético, sinalizando com a intenção de processar o clube em 20 milhões de reais, pedindo reparação por conta do não acordo. Enfim, história sem pé nem cabeça, não vai dar em nada, mas de qualquer maneira, a partir desse episódio surgiu a notícia de que o Menin teria ficado bravo, porque seria radicalmente contrário à chegada do Thiago Neves. Vou me basear no que me disse o Lázaro, cara bem confiável, assegurando que tudo segue absolutamente normal, que o Menin vai continuar investindo e que vai ser com a ajuda do Menin que o Atlético Mineiro vai contratar nos próximos dias um atacante, que pode ser um jogador de velocidade ou um centroavante, além de um meio-campista criador, um camisa 10, um cara mais criativo para ajudar o Natan na criação das jogadas. O Villa, atacante do Boca Juniors que esteve perto, também sofreu enorme rejeição do Atlético Mineiro. Conversei com o Alexandre Matos e ele disse que essa história de fato esfriou. Nos últimos dias, nas últimas horas, surgiram muitas especulações de que o Luan, meio atacante que pertence ao Corinthians, estaria sendo contratado pelo Atlético Mineiro. Conversei mais uma vez com o Matos e ele assegurou que não há a menor possibilidade. Respondeu para mim que já tinha comentado 30 vezes sobre o não interesse do Atlético em relação ao Luan e garantiu que não vai haver negociação. Então também dá para cravar que o Luan não será contratado. A história de que o Menin tá bravo não confere e a história de que o Luan pode ser contratado pelo Galo também não confere.
Para completar, queria te atualizar sobre o Casares, esse sim, muito perto de virar jogador do Corinthians. Já te contei no vídeo desse sábado e também no vídeo do domingo que o Casares e o Corinthians se acertaram. Em relação ao equatoriano e ao Corinthians, salários, tempos de contrato, luvas, estava tudo redondo. Faltava apenas um acordo em relação à rescisão do contrato do Casares com o Atlético Mineiro. O vínculo termina em dezembro desse ano, ou seja, restam 3 meses e pouco, 10 dias, alguma coisa assim. Tem também férias, 13º. Conversei com o Matos antes de gravar esse vídeo e o Matos já dá o jogador como atleta do Corinthians. A frase do Alexandre Matos é a seguinte: ele vai pro Corinthians. Amanhã, no caso hoje, segunda-feira, mato isso. Não tem dinheiro envolvido. Então é o Matos descartando a possibilidade de o Atlético Mineiro cobrar uma grana do Corinthians pela rescisão do contrato. A única coisa que resta e vai ser resolvida nessa segunda-feira na reunião entre o Matos e o Casares diz respeito a salários atrasados. O Casares ganha R$450 mil por mês e tem pelo menos 2 meses de salários, além de direitos de imagem pendentes. O Galo pode propor ao Casares que ele abra mão dessa grana e aí vai depender de um acordo para que o martelo seja batido. Mas o Corinthians está bem confiante e o Atlético já fala que o Casares será jogador alvinegro e a tendência é que isso aconteça nas próximas horas. O Atlético economiza os meses de outubro, novembro, dezembro, férias, 13º proporcional e um pedacinho do mês de setembro, uma economia de quase R$2 milhões. Bora falar agora sobre uma polêmica gigante da noite desse domingo que envolveu o Daniel Alves. Primeiro eu quero te contar que o São Paulo já desembarcou em Quito, desembarque que ocorreu na noite desse domingo. Conversei com um membro da comissão técnica do São Paulo que acompanha o tricolor durante essa viagem. Jogo de terça-feira contra a LDU é o mais importante da temporada até aqui. Isso porque o São Paulo vai precisar vencer o time equatoriano se quiser chegar à próxima fase, a fase de mata-mata da Libertadores. Se não vencer a LDU, vai ter de ganhar na próxima semana do River Plate na Argentina, certamente um páreo bem mais complicado. Mas voltando ao caso do Daniel Alves, porque que ele se tornou a polêmica do domingo. O Daniel tá fora, ele se machucou no dia 26 de agosto numa partida contra o Atlético Paranaense e ele contundiu o antebraço direito. Precisou inclusive passar por uma cirurgia, colocou uma placa no braço e tem volta marcada apenas para o jogo contra o River Plate, não está com a delegação no Equador. E enquanto os atletas viajavam para Quito, o Daniel Alves fazia uma festa em casa com alguns amigos e direito à música ao vivo, feita pelos próprios amigos do Daniel Alves e pelo jogador. E o Daniel Alves é visto em várias imagens tocando com o braço direito, o mesmo braço que o impede de atuar contra a LDU. Como eu te contei, conversei com uma pessoa da comissão técnica do São Paulo para saber se o tricolor ficou ofendido, ficou bravo com essa situação, e a pessoa disse que não, o Daniel Alves tem direito a fazer aquilo que quiser no seu dia de folga. Beleza, correto. Só que a interpretação do torcedor do São Paulo foi a pior possível e acho absolutamente pertinente. Se o Daniel Alves não tem condição de jogar, beleza, não viajar. Eu até acho que na condição de líder, de alguém que ganha R$1,5 milhão por mês, ele poderia viajar, emprestar um pouquinho da experiência dele, mas acho que não dá para cobrar isso do jogador. Seria ele que teria que se oferecer para fazer isso. Beleza, não viajou? Ok. Mas receber pessoas em plena época de pandemia em casa, para fazer som ao vivo, já acho preocupante. Afinal de contas, o coronavírus está aí ameaçando todo mundo. Para piorar, já que ele queria fazer um som, ele poderia convidar as pessoas para fazerem som, mas não precisava tocar, não precisava usar o braço direito. Até que ponto isso pode adiar a volta dele? Não, não pode adiar. É natural que ele esteja à disposição para a partida da próxima quarta-feira contra o River Plate, jogo na Argentina. Mas o Daniel Alves pisou na bola, não precisava. A imagem que ele pode passar ao torcedor, tocando, se animando, curtindo uma festa, é de que não está muito preocupado com o principal jogo do São Paulo na temporada. E um cara líder, um cara que tem a taja de capitão, um cara que é o mais importante do atual elenco, manda uma mensagem extremamente negativa para o torcedor do São Paulo. Até por isso ele virou trending topics, esteve entre os assuntos mais comentados da noite desse domingo. Não é uma imagem positiva. Isso pega a mão, inclusive, no vestiário para os chefes dele, o Raí e o Alexandre Pássaro, que já tem fama de serem caras muito bonzinhos, muito tolerantes e que não se impõem. Daniel Alves pisou na bola, vai ter a oportunidade de se recuperar na partida contra o River Plate, mas com 37 anos de idade e com todos os títulos do currículo, o Daniel Alves não precisava passar por isso. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Esse pode ser o lema de Domenech Torrent, técnico espanhol que quase foi demitido na última quinta-feira, depois da derrota do Flamengo por 5-0 para o Independiente Del Valle. Conseguiu escapar da demissão graças a Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do clube. O Braz até deu uma entrevista durante o fim de semana, entrevista em que ele chegou a gaguejar, enfim, passado. Quero te falar agora sobre o jogo de terça-feira. E por que eu disse que nada é tão ruim que não possa ficar pior?
porque na noite desse domingo o Flamengo confirmou 6 casos de coronavírus entre o elenco do Flamengo. São atletas que não estarão à disposição no jogo contra o Barcelona, ficam fora também no jogo contra o Independente Del Valle na volta, jogo marcado para o Maracanã, não enfrentam o Palmeiras e vão correr o risco de, inclusive, não jogarem contra o Atlético Paranaense no dia 4 de outubro pelo Campeonato Brasileiro. São eles os atacantes Bruno Henrique e Michael, os laterais Isla, Felipe Luiz e Mateuzinho, além do meio atacante Diego Ribas. 6 desfalques importantes, o Bruno Henrique titular, o Felipe Luiz também, o Isla da mesma forma, o Diego vem jogando com alguma frequência e o Mateuzinho seria a opção para a lateral direita no lugar do Isla. Dessa maneira já são 11 os problemas e desfalques para o Dome na partida contra o Barcelona de Guayaquil, que é o pior time do grupo, segue sem qualquer ponto depois de 3 rodadas. São 6 jogadores com coronavírus, além do Gustavo Henrique que está suspenso e de mais 4 jogadores machucados. Diego Alves, Pedro Rocha, Gabigol e João Lucas. Até por isso, dos 25 atletas que estavam à disposição na delegação, somente 17 estão aptos a jogar na terça-feira contra o Barcelona em Guayaquil. O Domenech Torrent tem nesse momento apenas 3 atacantes à disposição: o Pedro, o Vitinho e o Lincoln. São 2 meias apenas, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. 3 zagueiros, número extremamente na conta: o Rodrigo Caio, o Léo Pereira e o Tuller. 4 volantes, Thiago Maia, William Arão, Gerson e Gomes. O Gerson também pode ser utilizado como meia, né? Mas vou colocá-lo como volante. 2 laterais esquerdos, o René e o Ramon. Além de 3 goleiros, tá? Essa é a conta do Dome. O Flamengo está trabalhando nos bastidores para conseguir embarcar alguns jovens atletas das categorias de base para reforçar o elenco nessa segunda-feira. Você pode estar se perguntando também sobre a situação dos 6 atletas com coronavírus. Eles estão no Equador, não se sabe ao certo quando eles pegaram o coronavírus. Tem muita gente especulando que o grande culpado foi o Fred, jogador do Fluminense, que enfrentou 11 dias atrás o Flamengo. Você vai lembrar daquele jogo e de toda a confusão, porque o Fred já sabia que a esposa dele estava com coronavírus, chegou a fazer um teste na manhã da quarta-feira do dia do jogo. Esse teste apontou que ele não estava com coronavírus, até por isso ele foi para a partida, e 2 dias depois o Fred testou positivo. A diretoria do Flamengo imagina que a contaminação desses 6 atletas pode ter se dado no Equador, algo que nada tem a ver com o Fred, então é melhor a gente não fazer o julgamento, vamos esperar pelos desdobramentos para ter a certeza do que está rolando. O certo é que esses 6 jogadores estão fora dos jogos do Flamengo pelos próximos 10 dias, enquanto se recuperam. O Diego chegou até a gravar um vídeo lá no YouTube dele contando que tem sintomas leves, mas que passa bem, que está tudo em ordem. O Flamengo não quer deixar esses 6 jogadores cumprindo a quarentena no Equador e para isso está fretando um avião para trazê-los de volta ao Brasil para que eles possam se recuperar por aqui. Diante desse contexto, dá para cravar que o Flamengo terá um time bem inferior ao que pode nesse confronto contra o Barcelona de Guayaquil. Perguntei para um dirigente do Flamengo se isso pode amenizar uma eventual derrota na conta do Domenech Torrent. E a resposta foi direta: não. Se o Flamengo perder para o Barcelona de Guayaquil, é enorme a chance de o Domenech Torrent ser demitido, mesmo com todos esses desfalques. São 6 jogadores por coronavírus, 1 suspenso e outros 4 machucados. Paciência dos dirigentes do Flamengo, com exceção do Marcos Braz, em relação ao técnico espanhol é quase zero, quase nenhuma. E aí, se ele perder para o Barcelona, time que não tem ponto até agora na Libertadores, o Dome deve voltar ao Brasil na quarta-feira já desempregado. Jogo extremamente importante, jogo decisivo para o técnico espanhol, também para o Flamengo, com uma série de baixas. E a gente vai acompanhando a situação de cada um desses casos e vai te atualizando aqui no canal do Nicola. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu vai resolver o problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer um vídeo novo ou live. Para completar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, super fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Beleza? A gente se vê na tarde dessa segunda-feira. Um abraço!